O jogador Robinho foi condenado e agora é a última instância da justiça italiana. Portanto, Robinho condenado por violência sexual. O Tribunal de Cassação de Roma, que equivale à Suprema Corte lá na Itália, rejeitou um recurso apresentado pela defesa do jogador, ele que já havia sido condenado em 2 instâncias, e agora não cabe, portanto, mais nenhum recurso. Os juízes confirmam a pena de 9 anos de prisão para Robinho e para o amigo dele, Ricardo Falco. Os dois foram considerados culpados por estuprar uma jovem albanesa em uma boate na cidade de Milão em 2013. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho, que está no Brasil, não poderá ser extraditado porque a lei brasileira não permite que um brasileiro nato seja extraditado para cumprir pena em outro país. A gente vai conversar agora com o jurista Walter Maierovitch para entender a situação do jogador Robinho depois dessa sentença da justiça italiana. Portanto, Robinho condenado na última instância, terceira instância, não tem mais recurso. A condenação foi de 9 anos de prisão na Itália. Vamos então ouvir o que diz o jurista. Como é que fica de fato a situação do Robinho? Robinho poderia, por exemplo, cumprir eventualmente uma pena aqui no Brasil se fosse solicitado pela justiça italiana? Como que ele agora, por exemplo, pode viajar condenado por um crime grave como esse num país europeu? Eu gostaria de ouvir então o que é que o senhor tem a dizer sobre esse caso. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Eu começaria aí lembrando que isso é muito importante. A decisão da cassação de hoje, que é a Corte Suprema de Cassação da Itália, numa das passagens, ele entendeu, a Corte entendeu, e o Robinho vem perdendo de 5-0, perdeu de 5-0, quer dizer, decisões unânimes na cassação e também antes na apelação, na Corte de Apelo. Foi entendido que a vítima de 23 anos, que estava na boate comemorando o seu aniversário, foi, aspas, numa tradução livre, brutalmente humilhada. O Robinho e os companheiros, 2 estão condenados e 3 aguardam, estão foragidos, são revéis e o processo está aguardando a prisão. Então, o que aconteceu? Robinho, que saiu em um determinado momento da boate para levar a mulher embora e voltou para cometer esse estupro coletivo, que lá na Itália chama-se de violência sexual de grupo. A pena é de 8 a 14 anos, ele pegou 9 anos por essa humilhação brutal. E a pena regrediu, não chegou ao máximo pelo fato dele ser primário. Agora, é importante notar, Carla, que a atuação da polícia foi, vamos chamar, entre aspas, sensacional, maravilhosa, porque essa moça já estava com visto vencido, seria expulsa se fosse a polícia. O que a polícia fez? Acolheu essa moça e imediatamente verificou que o Robinho sempre andava com um amigo, colocou uma espionagem, uma microespia no carro, e tudo foi assistido pela polícia, a confissão, as risadas do Robinho, dizendo, por exemplo, é forte, mas eu peço atenção, que a perícia não ia encontrar seu esperma, porque não havia ocorrido coito vaginal, mas sim coito oral, e que a vítima estava totalmente embriagada, e a perícia mostrou que esse estado de embriaguez era pré-coma alcoólica, quer dizer, ela não tinha nenhuma consciência. Hoje, atenção, durante o julgamento, a defesa procurou de toda forma, primeiro, anular essa escuta que a polícia fez, não conseguiu. Segundo lugar, colocar essa albanesa de poucos recursos econômicos, que estava lá para se divertir pelo aniversário, procurou-se colocar ela numa situação de mulher desfrutável, equivalente a uma prostituta. A lembrar que o estupro é crime
Por quê? Porque viola a liberdade sexual da vítima, a sua possibilidade de escolher o parceiro. No caso, volto a repetir, e mostra o quadro de não imoralidade, mas da personalidade do Robinho, que é um amoral, não é um imoral, é um amoral. O que decorre desse contexto todo? Que o Robinho se aproveita dessa situação, essa moça em estado de embriaguez, sem poder escolher o parceiro, sem poder discernir, anuir, concordar, ela foi violentada. Doutor, Esse é... Não, doutor, desculpa interrompê-lo, mas há uma grande semelhança, eu estou aqui me lembrando, com o caso que aconteceu aqui no Brasil da Mariana Ferrer. E as situações, inclusive processuais, são semelhantes, né? A acusação quanto à conduta da vítima, também o estado de embriaguez e de torpor em que ela se encontrava. Só que o resultado do julgamento aqui no Brasil foi bem diferente. E eu gostaria que o senhor, baseado tanto nas coincidências dos casos como no resultado que foi oposto, gostaria que o senhor falasse sobre a possibilidade, por exemplo, de o Brasil aceitar que, se a justiça italiana pedir que Robinho cumpra pena no Brasil, já que ele é um brasileiro nato, não pode ser extraditado para cumprir pena lá na Itália, ele se encontra no Brasil, ele poderia então cumprir essa pena no Brasil, sendo que aqui no Brasil um caso tão semelhante foi julgado de uma forma tão discrepante do caso do Robinho. O que acontece, você lembra bem, Carla, esse dispositivo constitucional que proíbe a extradição. No Brasil é assim, na Itália não é, tanto é que o Pisolato foi extraditado. Na Itália, com relação ao caso do Salvatore Cacciola... eu me lembrei desse também, ele não foi extraditado, né, doutor? O Salvatore Cacciola. Não, porque ele foi preso porque ele foi passear em Monte Carlo com a filha. Havia um mandado internacional, uma ordem internacional de prisão, o mesmo que vai acontecer com o Robinho, que a Interpol e a Europol. Se ele sair do Brasil, ele é preso. Aqui existe esse óbice, essa barreira. Tanto é que a Itália jamais pediu que fosse cumprida a condenação do Battisti, Cesare Battisti, aquele terrorista que foi aqui incensado no Brasil, onde passaram o pano o tempo inteiro. O que aconteceu? Não se pediu, porque não cabe a extradição. Então, se tentar algum outro mecanismo, vai sempre esbarrar em dois pontos. Não cabe a extradição, e o segundo ponto, e esse é importante, a jurisdição é da soberania nacional. Ele não foi julgado por juízes brasileiros, por tribunais brasileiros. Então tem sempre a Constituição. E o Brasil tem uma Constituição, no particular, atrasada, porque, como eu disse, outros países, e vamos lembrar da Colômbia, onde os narcotraficantes colocavam cocaína nos Estados Unidos, quer dizer, o crime era consumado nos Estados Unidos, havia processo e não havia condenação, mas eles estavam todos na Colômbia. A Colômbia mudou a sua Constituição por uma PEC. E o Brasil ainda não faz isso e se tenta, de alguma forma, com contorcionismos de Circo de Soleil, tentar achar um caminho para esse caso clamoroso de um amoral que humilhou brutalmente uma vítima estrangeira em situação irregular na Itália e pobre. Agora, o caso, quando ele é julgado fora do Brasil, qualquer caso, em que, por exemplo, o país tenha leis muito mais rigorosas do que as nossas, como pena de morte ou prisão perpétua, que não existem aqui. Esses casos, normalmente, eles não são aceitos pela justiça brasileira, que ela não pode, por exemplo, fazer cumprir uma pena que não exista no nosso Código Penal. Mas no caso do Robinho, a condenação a 9 anos não seria compatível, mais ou menos, com uma sentença que seria dada num caso semelhante aqui no Brasil? Ele não poderia, então, ter a prisão decretada aqui no Brasil, porque o nosso Código Penal também contempla penas relativamente semelhantes para o mesmo crime? Não pode, inclusive existe um tratado de 89, atenção, de cooperação internacional na área criminal, celebrado entre o Brasil e a Itália, um tratado que foi assinado em Roma e que tem plena vigência. O que diz, Carla, e atenção, porque essa é de cabo de esquadra,
diz logo no artigo 1º, atenção, no primeiro artigo, na linha terceira, que não há possibilidade de se expedir ordem de prisão, de se executar e cumprir ordem de prisão. Existe até esse óbice. Então, voltando ao ponto, o que o Supremo tem admitido em extradições, vale dizer, de não nacionais ou de nacionais, de brasileiros naturalizados em caso de tráfico internacional de drogas, que é quando cabe, ou de similar, no caso do Supremo que determinou a extradição do Battisti, o que se fez e qual é a jurisprudência do Supremo? É que se cumpre a extradição com a condição de o país não impor pena de morte e a pena não for superior a 30 anos. Então, mas no caso do Robinho, isso está fora, porque ele é um brasileiro nato. Então, há necessidade, não só pelo Robinho, mas em razão dessa gravidade, desse crime hediondo que ele comete. E, principalmente, se a gente não vai poder ver o Robinho preso, infelizmente, diga-se, o que a gente pode fazer como sociedade civil? Reagir, não passar o pano, não incensar jamais e também, se for o caso, isso já ocorreu e o Santos rescindiu o seu contrato, de ir para cima e pressionar eventuais patrocinadores do estuprador. Essa seria uma reação, então, da sociedade, mas sob o ponto de vista, então, jurídico, ele não fica sujeito à lei brasileira pelo princípio da extraterritorialidade, é isso? Veja bem, existe um caso único, ainda não decidido, porque a justiça brasileira tem um ritmo, como todos nós sabemos, de lesma, mas lesma reumática, se isso fosse possível. Existe um caso de homologação de sentença estrangeira. Homologação de sentença estrangeira, no caso pedido pela Suíça, que está no Superior Tribunal de Justiça e depois vai caber recurso ao Supremo, porque tem uma questão constitucional. Como é essa homologação? Até agora, isso com relação ao aspecto criminal, não se viu essa possibilidade, não se adotou essa possibilidade, ao contrário do que acontece no âmbito civil, porque o Robinho está condenado a indenizar por dano moral e por dano material à vítima, essa moça albanesa, que foi estuprada, estupro coletivo, ele está condenado a pagar 60 mil euros. Essa execução é plenamente possível no Brasil, porque ela envolve questão patrimonial e não liberdade de locomoção. Ou seja, enquanto ele estiver no Brasil, ele não pode ser preso. É isso, basicamente. Se ele sair do Brasil, o nome dele constando da lista da Interpol, aí sim pode acontecer a prisão. É isso, doutor? É exatamente isso. Na minha visão, e tendo em vista a Constituição, que é o princípio tem a extradição que não pode, a jurisdição que é nacional, é brasileira, são todas essas regras. Não se aplica aí, e tem o tratado que proíbe, que é o tratado de cooperação. Eu vou até mais longe, tem uma lei sobre migração que evidentemente não pode afrontar a Constituição. A situação para nós, Carla, na realidade é vergonhosa. O fato de Robinho não poder viajar, não poder mais, por exemplo, entrar em outros países, ele também seria para outros que não sejam da comunidade europeia, da União Europeia, essa lista da Interpol poderia, por exemplo, pegá-lo se ele saísse aqui dentro da América do Sul ou mesmo para os Estados Unidos, para outros países que não são da comunidade europeia? Sim, nós temos os países que aderem a uma polícia internacional, que é a Interpol. Então, além do âmbito da Europol, que é a polícia da Comunidade Europeia, da União Europeia, nós temos a Interpol com vários países que aceitam e cumprem essas regras.
Bom, então a gente tem aí uma conclusão que não é uma conclusão, né? Uma sentença já transitada em julgado, já no último recurso, na última instância, Robinho perde, mas aparentemente não vai cumprir essa pena, a menos, é claro, que como os próprios Salvatore Cacciola, que a gente acabou lembrando aqui, ele saia e acabe sendo pego por uma polícia internacional, pela Interpol, né? E é bom lembrar, em cima disso que você está colocando, Carla, um outro caso, que é o do Pisolato. Lembra do Pisolato? Henrique Pisolato. Sim. Henrique Pisolato, que era o diretor de marketing do Banco do Brasil e trabalhava com essas verbas todas para o esporte e desviou e cometeu crimes enquadrado naquele esquema de mensalão e etc. O que aconteceu com o Pisolato? O Pisolato tinha dupla cidadania. Ele era italiano e era brasileiro. O que fez a Itália? A Itália foi verificar, uma vez que tem o problema também lá do Nacional, e decidiu, veja que decisão maravilhosa, no sentido de que quem tem dupla cidadania, existe a cidadania prevalente, porque esse Pisolato nunca morou na Itália, nunca teve atividade profissional na Itália, coisa que ele tinha no Brasil. Então a Itália extraditou. O que a gente pode fazer? Doutor, eu sinto muito, eu vou ter que interromper o senhor, okay. Mas é muito interessante todas as suas explicações, eu agradeço para a gente poder entender esse caso do Robinho, então, que foi condenado na Itália. Eu agradeço aqui, doutor Walter Maierovitch, muito gentilmente compartilhando seu conhecimento conosco aqui no Visão CNN. Muito boa tarde.